As IAs estão te emburrecendo e você muito provavelmente sabe disso. Bom, é basicamente isso. Pode ir embora. Não? Vai ficar aí ainda? Bom, então me acompanha aí que eu tenho um tanto de coisa a mais pra falar sobre esse assunto. Acho que todo mundo que tá me assistindo aqui já se utilizou ou ainda utiliza IA no seu cotidiano, seja pra fazer um trabalho da faculdade ou pra criação de conteúdo. Eu mesmo me utilizo das IAs pra fazer criação de thumbnail, aprimoramento de qualidade de cortes dos vídeos, né? Porque você tem que dar um zoom ali, fica tudo meio esquisito. Enfim, a IA tá em tudo que a gente pode imaginar hoje em dia, né? Desde um aplicativo de banco que você entra e você conversa com o robozinho, até o finado RoboEd, quem lembra do RoboEd, até o vídeo de IA que a sua avó petista ou a sua mãe bolsonarista assistem por aí. Enfim, as IAs como a gente tem hoje são coisas inescapáveis, somente pra quem tá inserido nas redes sociais, como eu e você aí que tá me assistindo muito provavelmente. Pra falar da dependência das pessoas na internet das IAs, eu quero citar alguns dados aqui, justamente pra gente poder entender melhor quão dependentes as pessoas são das inteligências artificiais e o quanto isso pode emburrecer e está emburrecendo a gente. E como eu disse, você muito provavelmente sabe, né? Eu sei, você sabe, nós sabemos. A IA sabe que isso tá emburrecendo a gente. Então é isso, vamos pra dados. Se prepara. Bom, eu peço que se você não curte muito essa parte de dados, etc, mas eu acho que é a parte mais interessante do vídeo, pode acelerar um pouco, não pula, não pula, mas pode acelerar um pouquinho que não tem problema não, tá? É um pouco mais chatinho. Bom, eu peguei uma pesquisa aqui da CETIC, eu peguei umas reportagens da CNN, pesquisa da CETIC e por aí vai, que vão dar um panorama geral a respeito do uso de IA na inteligência. Vão dar um panorama geral a respeito do uso de IA na internet brasileira, né? Principalmente levando em consideração o cenário brasileiro, isso que é o mais interessante. Eu acho que é bom a gente olhar para o nosso cenário, para o nosso Brasil, né? O nosso Brasil é muito dependente de inteligência artificial para certas coisas. E como eu disse no começo do vídeo, você muito provavelmente se utiliza de IA, até porque os dados mostram que 32%, um terço da internet brasileira, se utiliza frequentemente de IA. E isso eu tô falando de um público que utiliza IA generativa, né? O ChatGPT, essas IAs mais famosas que a gente tem o chatzinho ali e tudo mais. Mas se for para falar a respeito de utilização de ferramentas que contêm IA, né, ou se tem acesso a alguma ferramenta com IA, esse número subiria para 93%, né? Todo mundo já teve acesso a pelo menos a uma ferramenta de IA. Relógio desgraçado. E esse número de 32% pode parecer pouco, né? Um terço da internet, mas isso equivale a 50 milhões de pessoas, cara. É muita coisa. 50 milhões é um número inconcebível, tá, de pessoas. Tenta imaginar um lugar cheio de 50 milhões de pessoas. Não dá, né? Até dá, né? Mas a IA faria isso por você. Você provavelmente pensou na IA. IA, ChatGPT gere um campo de futebol com 50 milhões de pessoas dentro. Um dado interessante que tem aqui, que é muito contra-intuitivo que as pessoas acreditam, principalmente quem pega transporte público, né? Vê as tiazinhas lá assistindo vídeo de IA. Ontem eu vi uma senhora, ela tava frio, né? Ontem ela tava com um casacão, tipo, praticamente deitada numa poltrona no ônibus e vendo um vídeo de IA, assim, uma coisa. Essas historinhas de TikTok, né? Era alguma coisa de um empresário com um faxineiro. Cara, bizarro. Mas, contra-intuitivamente, o que as pessoas acham que as classes mais baixas se utilizam de IA, na verdade, o maior uso de inteligências artificiais está nas classes A e B e de pessoas com ensino superior completo, né? Isso é bem interessante. E as faixas ali variam de 16 a 24 anos, é a faixa mais afetada pelo uso de inteligência artificial. E mais de 80% desse público de 50 milhões de pessoas utilizam a IA para uso pessoal, né? Não é necessariamente para uso profissional ou qualquer coisa do tipo. E na mesma pesquisa que mostra que 93% das pessoas já se utilizaram de alguma ferramenta de IA, mostra também que apenas 54% dessas pessoas que se utilizam entendem necessariamente o que é uma inteligência artificial, qual que é a sua função, o seu uso, as suas consequências e por aí vai. Até um dos motivos desse uso indiscriminado de inteligência artificial, que a gente acha até meio absurdo, né? Comércios usando. Comércio eu até entendo, né? Porque às vezes tem que pagar um designer um pouco. Não é muito caro, na verdade. Designer é uma profissão bem precarizada. Mas, enfim, eu entendo, né? A população no geral que utiliza IA. Eu não tô aqui pra demonizar IA, tô pra tentar dar uma reflexão sobre isso e como isso vai afetar e já está afetando a população como um todo. Mas junta-se essa quantidade magistral de pessoas se utilizando de inteligência artificial, metade dessas pessoas não compreendendo, né, o que significa uma inteligência artificial, e corta para taxas de analfabetismo funcional e por aí vai, né, que dificultam ainda mais as pessoas saberem distinguir ali como se utilizar de uma IA, quando não utilizar uma IA, ou até para discernir que conteúdo é ou não é IA. Isso é muito complicado, principalmente agora em ano de eleição, vai ser uma loucura, uma doideira, uma doideiragem, assim, já tá sendo, né, já tá sendo, mas é isso, cara. Depois, se a população brasileira, se o brasileiro médio caiu no conto do Mike Leão, cara, pra cair no conto de uma IA bem feitinha não é muito difícil, não. E eu mesmo já caí numa IA, não tô me isentando disso daqui não, tá, já... Aquela primeira, não a primeira IA, mas quando
começou a vir essas mais novas, assim, e tinha aquele vídeo das mulheres discutindo no aeroporto e o canguruzinho segurando o passaporte, eu achei que aquele canguru era de verdade, cara. Sério, eu acho que por mais que tenha sido há uns 2 anos atrás que eu vi isso, ainda pra mim continua sendo o melhor vídeo de IA que eu já vi, cara. Sim, e o vídeo do esquilo também enchendo de bala uma senhora de 80 anos, isso daí é bem engraçado, cara. Sério, às vezes vale a pena gastar um pouco de água pra fazer esse tipo de vídeo. E no cenário brasileiro, a IA ela assume diversos tipos de uso, né? Infelizmente, para alguns tipos de uso. Você tem uso para criação de conteúdo, como eu disse, assumi que eu uso, outros criadores usam. Tem gente que faz uso exclusivamente de IA, né? Canais gerados 100%, né? São os Dark Channels, acho que é esse o nome. São os canais Dark, né? Que falam que são canais que fazem conteúdo 100% utilizando IA, com narração, vídeo e por aí vai. Tem as coisas mais graves, que seriam fake news, né? A gente tá cheio de... O Instagram brasileiro, o TikTok tá cheio de vídeo fake de IA, né? O suposto vegano de esquerda, o suposto Zé do agro bolsonarista lá, sabe? É umas coisas muito loucas, cara, que tem de fake news. Fake news política, né? Tem fake news de tudo quanto é tipo, mas eu falo mais especificamente das políticas que contribuem ainda mais pra esse grau de degradação política que o Brasil tá, né? Infelizmente tem conteúdo pornográfico, né? Gerado por inteligência artificial. Isso você vai ver mais na lixeira do Twitter, provavelmente, né? O que é muito triste, porque se utiliza de rosto de gente conhecida, de gente famosa, de pessoas comuns, muitas vezes, que nem sabem que estão tendo seus rostos utilizados pra fazer esse tipo de conteúdo, né? Mas é ferramenta de pesquisa, cara. Isso é incrível, assim. Eu descobri que a geração Z, a geração e gerações mais novas se utilizam das inteligências artificiais pra fazer pesquisa, né? O Google vem perdendo a sua funcionalidade tanto pras IAs quanto pro TikTok, cara. Eu fiquei meio surpreso, assim, usar o TikTok pra pesquisa é muito esquisito, cara. Mas tá bom, né? Mas a IA eu entendo, às vezes eu faço esse tipo de pesquisa, né? Eu quero comparar um produto com outro, eu pego, copio as especificações do produto, coloco as especificações do outro, falo, chat, qual que é o melhor? E aí ele me fala e eu falo, legal, e não compro nada, né? É sempre assim. Publicidade a gente tá cansado de ver, né? Eu já citei da Moranguete no consultório do dentista, mas tem diversos outros tipos de inteligência artificial, né? Cara, infelizmente chegamos num nível no publicitário, tá vendendo, tipo assim, faça propaganda do seu comércio. E aí ele faz tudo com IA, tipo. Trabalho de faculdade, escola. Isso é bem comum, cara. Os professores relatam que estão tendo problemas aí com o uso de inteligência artificial. Eu vou trazer também um dado das universidades, que o número de trabalhos acadêmicos cresceu muito, ainda mais considerando essa lógica produtivista do Brasil. Eu não vou trazer dados especificamente do Brasil, mas se a gente for considerar a lógica produtivista acadêmica no Brasil, né, pra quem tem doutorado, tem que entregar não sei quantos artigos por ano, etc. É uma lógica bem ruim pra vida acadêmica. Dá pra entender um pouco o aumento da utilização de IA, né, e como as pessoas burlam aquilo. E um dos dados mais preocupantes, para além das fake news e vídeos pornô utilizando IA, é a IA servir de companhia e acompanhante terapêutico, né? Ser um terapeuta da pessoa. Isso é inimaginável, cara. Eu tava até lendo. É isso, chegamos num nível das pessoas estarem usando IAs generativas como confidentes terapêuticas, cara. E se utilizando novamente da CETIC, não sei porque eu apontei pra mim, eu não sou a CETIC, mas utilizando pesquisa da CETIC no Brasil aqui, ela demonstrou que 16% dos jovens entre 15 e 17 anos se utilizam, uma amostragem de 3 mil jovens ali, mais ou menos, se utilizaram ou se utilizam de alguma forma, já se utilizaram de IA pra falar sobre sentimentos e emoções ali, como se fosse uma companhia pra conversar, um próprio terapeuta mesmo. Essa proporção ela cai um pouco para 12% quando se trata de jovens de 13 a 14 anos. Mas na Espanha tem uma pesquisa também muito interessante, né? Pra mostrar que esse problema não é só do Brasil, né? Eu tô citando o Brasil porque você que tá me assistindo aí muito provavelmente é um brasileiro ou um lusófono. Abraço aí, meus amigos de Angola e afins, né? Mas na Espanha temos dados também, né? 18% das mulheres entre 12 e 21 anos se utilizam de IA com esses fins, né? Pra fins terapêuticos, fins de desabafo, de tratar emoções e coisas do tipo. E esse percentual ele cai para 12% também quando falamos de homens na mesma faixa de idade, né? 12 a 21 anos. E é muito preocupante, né? Você pode pensar, qual que é o problema da pessoa desabafar com uma IA, né? Pô, é só uma companhia, alguém pra conversar. Primeiro que é bizarro por si só, né? Teve um cara foi nos Estados Unidos, ou era na Turquia? Nossa, eu tô, né, muito próximo, Turquia e Estados Unidos. Cara, eu não lembro agora, mas a IA, ela convidou ele a retirar, a pelo menos tentar retirar ali sua própria, né, ceifar
a sua existência. Porque ele começou a relatar problemas climáticos e as preocupações que ele tinha a respeito do mundo, etc. E aí ele pergunta pra IA, pô, qual que seria a solução? Ela fala, bom, a solução seria você, né, se churrascar. E aí o cara denunciou isso, né, porque é um absurdo recomendar uma parada desse tipo, né. Tem outros relatos bem bizonhos de IA, mas eu tava lendo uma edição da revista Cult, não sei se vocês conhecem essa revista Cult, é uma revista de psicanálise, publica artigos e pesquisa a respeito da área da psicologia, da psicanálise. E nessa última edição, eu não sei quando é que vocês vão estar vendo isso, mas é uma edição da capinha laranja, que tem, eu acho que o Graciliano Ramos na capa. Ou é o Guimarães Rosa? Não, é o Graciliano Ramos. É na capa. E ela fala a respeito de como a IA, ela reforça o diagnóstico de certas pessoas, cara. Isso eu achei bizarro, assim, né, pensar. Porque, de fato, a IA, ela não gera um contraponto, ela quase nunca te confronta, né? A IA, ela, assim como as redes, né, a IA, ela tenta trabalhar na mesma lógica algorítmica. Então, ela vai tentar te fazer ficar ali dentro, conversando com ela, trocando um papo, né, e tal. E ela quase nunca te questiona, quase nunca vai estabelecer um contraponto tão direto, assim, tipo, não, você tá errado, não faça isso, coisa do tipo. Ela geralmente reafirma o seu diagnóstico, né? Ela reafirma o que você tá falando e, consequentemente, se uma pessoa vai tentar meio que terapeutizar a sua relação com a IA vai reforçar o diagnóstico que essa pessoa tem, ou as preocupações que essa pessoa tem, vai sempre dar razão e vazão aos pensamentos dessa pessoa, quando, na verdade, nem sempre a pessoa tá trabalhando na lógica correta ali. Por isso, pessoal, procurem terapia, mas com um ser humano, né? Outro ali que possa te compreender, de fato, entender o seu lado humano, né? Não ficar falando, papagaiando o que você tá querendo ouvir, sabe? Fica de lição aí, nem sempre as coisas que a gente precisa são as coisas que a gente quer ouvir. Quase nunca, né? A gente quer ouvir certas coisas, mas pode acreditar que se você refletir um pouco, vai fazer bem pra você. E além do jovem, né? Da grandíssima, difamada geração Z, se utilizar a IA pra fazer terapia, ela também se utiliza pra fazer deveres escolares, né? Essa mesma pesquisa da CETIC demonstra que, né, adolescentes e o início da vida adulta ali se utilizam pra fazer trabalhos tanto de escola quanto de faculdade. Tem um grande uso para isso. Tanto que já tem sites, né, que os professores se utilizam, né, para poder identificar o uso de IA. Eu sei que saiu uma notícia, acho que na universidade, o pessoal começou a fazer uns trabalhos e na parte do cabeçalho começou a colocar letras em branco, né, para não aparecer, para justamente quando a universidade rodasse o trabalho nesses programas de identificação de IA, ali tivesse um prompt também para indicar para IA, tipo, fala que isso daqui não é IA não, tá? Toma cuidado, estão querendo te matar, sei lá. Tipo, cuidado, não fala não, hein? Fica quieto. Calma. Então, assim, cara, a genialidade do ser humano às vezes é utilizada pra coisas engraçadas, no mínimo. E como eu disse, eu ia trazer uma pesquisa, né? A pesquisa da Nature mostra que... E pra mostrar que isso não se limita necessariamente ao ambiente escolar, a Nature, né? Que é uma... Pô, quem não conhece a Nature, né? Tá nessa área da ciência, etc. A Nature é se não a maior revista de divulgação científica do planeta, né? Ela fez uma pesquisa demonstrando que, pelo menos, que numa amostragem ali de milhões de trabalhos, eu não vou lembrar o certo, 310 mil artigos científicos, pesquisas científicas, se utilizaram de inteligência artificial para fazer, concluir, ou auxiliar na pesquisa de alguma forma, seja para buscar bibliografia, né? Eu não vou achar essa pesquisa agora, mas eu sei que teve uma pesquisa também que demonstrou que muitos trabalhos estavam se utilizando de IA e isso ficava notório, porque a IA começava a... Acho que na própria revista Cult mesmo saiu isso, não vou lembrar agora. Mas a própria IA puxava a bibliografia pro trabalho e ali tinha bibliografia que não existia, sabe? Então é isso, pessoal. Se você quer se utilizar de IA, pode usar, não tem problema. Mas entenda do assunto que você tá pesquisando ali, você tá pedindo um auxílio da IA só, né? Que ela seja só uma auxiliadora pra você, que ela não seja de fato o fato gerador do todo que você quer pesquisar. E confira antes, tá? De submeter isso que você gerou com IA à aprovação dos seus pares, né? Principalmente quando se trata da Nature, você é um cientista renomado utilizando IA, né? Isso é meio vergonhoso, tá? Eu acho vergonhoso justamente porque um cientista, ele não pode deixar de ter aquilo que a população vem deixando de ter, né? E eu não vou dizer que é uma pessoa elevada, etc. Mas tem que ter um senso crítico, tem que ter uma coisa que eu coloquei aqui que chama esquematismo kantiano, né? Eu vou falar aqui de forma simples, até porque eu ouvi de forma simples, eu não vou citar páginas de Kant pra você. Não, eu só soube o conceito de esquematismo de Kant. Kant é um autor, tá? Não é aquela gíria serviu Kant, né? Eu não sei também se tem alguma relação, mas acho que não. É um filósofo, né?
E esse esquematismo é basicamente a lógica que opera dentro da gente, né? Eu tô falando de forma bem simplista, para a formulação de conhecimento, né? Os caminhos lógicos que a gente consegue chegar para a formulação de conhecimento com base no nosso material semiótico, que seria a nossa linguagem, a linguagem aprendida, né? Ao longo da nossa vida e que é transmitida pelos nossos amiguinhos seres humanos através do tempo, né? Através dos livros, da captura de informações, através desse vídeo no futuro, quem sabe. Espero que você que está aí me assistindo em 4.750 esteja gostando do vídeo e me entendendo, talvez. Eu quero só que vocês entendam o que é desse esquematismo, né? E como ele vem sendo desapropriado pelas IAs. Isso algumas pessoas se utilizam para falar de filmes, né? Então existem certos tipos de obras cinematográficas que desapropriam o seu esquematismo. O que seria isso? O filme ele se explica tanto que ele não dá nenhum espaço, não dá nenhuma vazão pro pensamento do espectador, né? Além aquilo, toda obra de arte é a morte do autor, a partir do momento que ela circula no mundo. Filme que desapropria o esquematismo, ele mata o espectador, ele mata aquele que o assiste, aquele que consome aquela obra, né? Porque ela tenta abranger tudo tão integralmente que ela basicamente não permite ela não permite qualquer interpretação do que ela tá apresentando, né? A obra. E ela vira só uma peça, né? Assim, ela poderia rodar dentro de uma floresta que ela seria plena enquanto obra, já que ela é tão incapaz de proporcionar a reflexão, né? Consegue já começar a casar isso com o uso da IA? Eu espero que sim. Só pra vocês não ficarem de mão abanando aí, um exemplo de filme que faz isso, de diretor que faz isso, né? O Nolan, por exemplo, é um diretor que faz muito isso. Né? Explica, e se explica, né? E uma prova de que a IA vem de fato desapropriando esse esquematismo da gente são as séries da Netflix, né? De novo, eu estou citando reportagens que eu vi sei lá onde, né? Mas assim, reportagens do além. Não vai ser o nome disso daqui. Reportagens do além, que eu vi em algum lugar. Eu vi que existe uma instrução do estúdio da Netflix, né? Para os roteiristas, para as produtoras ali, simplificarem os roteiros e repassarem os roteiros, cara. E isso, sim, na indústria dos filmes, dos jogos, cara. Jogar videogame hoje em dia tá um saco, cara. Porque você vai jogar um jogo e, tipo, não tem aquele desafio, sabe? Tipo, você vai ter um puzzle pra resolver agora. E até jogos que eu gosto muito. Por exemplo, The Last of Us, sabe? The Last of Us 2, e já é relativamente antigo, já fazia muito isso, né? Você se via diante de um desafio e o personagem fala, que tal passar por aquela porta? Né? O God of War Ragnarok, por exemplo. Cara, é um saco, velho. Você tá lá, tipo assim, vou dar uma exploradinha. Aí o Atreus lá fica, por que você não faz isso, hein, cara? Eu falo, pô, beleza, cara, eu posso, né? Assim, então você vê que a indústria já entendeu que essas coisas vêm se perdendo também. E, obviamente, que nessa mesma notícia ela fala de um outro fenômeno que vem acontecendo, que as pessoas meio que dividirem a sua atenção, né, da obra com redes sociais, com qualquer outro tipo de entretenimento paralelo. Então, o Stranger Things lá, Coisas Estranhas, fizeram essa última temporada com base nisso. Então, assim, contando que as pessoas vão ver a série, ou não vão ver parte da série, vão aprender parte da série se utilizando de celular ali, né? Vai estar deixando a série rodando, né? Só ouvindo e a pessoa lá. Cara, se você faz isso, por favor, é bizarro, tá? É esquisitíssimo. Você tá vendo uma série, tá mexendo no celular e tá tentando apreender as duas coisas juntos, sabe? Sério, assim, deve dar uma confusão mental. Acho que no fim do dia você acha que a Virginia tá fazendo Stranger Things, tá ligado? Tipo, nossa, quando o Demogorgon fez aquilo com a Virginia, eu fiquei maluco. Pessoal, o quê? O que você tá falando? Ela tá na série, não tá? Não tá, cara. Você só tá consumindo tela demais. Não sei com quem que eu tô falando aí. Mas provavelmente você tá consumindo tela demais. Saia das telas. Se esse vídeo tá te prejudicando de alguma forma, saia desse vídeo também. Não saia não, vai, mantenha a retenção aí, por favor. Depois de tudo isso que eu falei, né, de todo esse cenário que eu tentei criar aqui pra vocês, pra mostrar como a população brasileira é dependente, está dependente, vai continuar sendo dependente, né? Não é esse vídeo que vai acabar com a dependência da população em inteligência artificial. A gente tem que propor certas coisas também, né? Não posso só ficar falando, você é dependente de IA. Eu também sou dependente de IA pra algumas coisas. Não tem problema. Acho que o primeiro passo é não criminalizar quem se utiliza de IA. Eu lembro que teve uma polêmica muito chata, né? Envolvendo o cara do Meteoro Brasil lá, o Álvaro Borba, eu acho. Que ele utilizava a IA pra fazer as thumbnails dos vídeos dele. Tipo assim, qual o problema, cara? Beleza, ele poderia ter contratado um artista. Eu sei que poderia ter contratado um artista, mas não é um crime também, né? Vamos e convenhamos aí, né? Existe coisa muito mais criminosa acontecendo na internet do que um cara fazer thumbnail de IA e eu faço.
Inclusive, eu vou deixar aí na tela uma thumbnail que eu não vou utilizar, que eu não utilizei porque eu queria manter a estética do canal. E vou deixar aí na tela pra vocês curtirem, porque eu achei muito engraçado o que a IA conseguiu fazer. Eu só pedi pra ela inserir o ET, tá? Eu trabalhei todo o resto da foto. Só pedi pra ela inserir o ET mesmo, porque eu não consegui achar um ET dando risada. Então, apreciem. Mas pra além de parar de criminalizar tanto quem usa IA, obviamente se você puder não usar, não use. Eu acho que a gente precisa tentar dar um novo papel, né? Se o Vladimir Safatli fala que o pensar pós-Gaza, né? Ele tenta ali trabalhar um novo papel do filósofo na modernidade, seria o filósofo ter de pensar os problemas sociais como o genocídio em Gaza. Eu acho que é interessante a gente propor. Eu acho que a gente deveria dar um novo papel aos intelectuais e aos filósofos. Você aí é um intelectual, é um estudioso. Você que não é também, tenha senso crítico, por favor. É tentar ser agora ativamente um contraponto a essa utilização de IA e tentar incentivar a criação de uma lógica muito mais humana, muito mais esquemática, de fato, para a apreensão de conhecimento humano, né? Sobre esse chegar lógico, né? Eu tenho muito para mim que a filosofia ela é o chegar lógico que nunca se efetiva, né? Ela nunca se chega de fato, né? Porque se chega ou vira uma crença ou vira ciência e a partir dali vão ter outras progressões lógicas. Então, justamente esse chegar que a gente tá perdendo, a gente já perdeu, né, muito provavelmente. E agora a nossa tentativa aqui é tentar restaurar minimamente isso. Então é tentar parar de usar esse tipo de ferramenta para coisas simples, coisas que às vezes exigem um nível de abstração, e ter níveis de abstração é muito interessante para o pensamento humano. Né, o pensamento humano se pauta basicamente níveis complexos de abstração. Eu acho que perder isso é perder o que há de humano na gente, né? Então eu falo isso de ressignificar o papel de um filósofo, do intelectual, de um pensador, das pessoas que, sabe, se dignam a pensar sobre a humanidade. Pra você que tá me assistindo, eu sou estoquista do açaí. Eu convido você também a ser crítico, a pensar os problemas na sua realidade, né? Aqui é o canal Vida Tranquila, e para que você tenha uma vida mais tranquila, você tem que pensar a respeito da sua vida. Então não se furte de pensar como um todo, né? A construção do pensar. Começa a pensar, tem um nível de abstração, chego a conclusões, por mais que essas conclusões possam estar erradas, eu coloco essas conclusões à prova, e essa prova das conclusões me dá outras conclusões, e por aí vai. Fazer todo esse caminho e se utilizar da IA só como um ferramental, um auxílio, entendeu? Poxa, eu tô lendo um livro, eu estou pensando sobre o livro e eu não sei o significado desse termo. Joga no Google, primeiramente. E obviamente a IA vai te responder ali, porque a IA já tá integrada com o Google. Mas eu tô lendo sobre a revolta puritana, quem que foram os chapéus redondos, os capacetes redondos ali da República Cromwelliana. Aí você vai lá e pergunta pra IA, ela vai te responder, tudo certo. E aí você confere essas informações também. Então assim, não seja dependente dela, né? Utilize como ela é. Não para que ela, eu ia falar pra que ela foi feita, mas pra que ela foi feita, eu acho que ela tá correspondendo bem a que ela foi feita. Mas tratar ela mais como uma ferramenta, né? Como um auxílio ali, né? Não como o todo da sua prática humana de apreensão de conhecimento, cara. Isso me deixa, assim, estarrecido, cara. Não faça isso, tá? Se furte do caminho simples. O chegar lógico é interessante, ele exige um longo caminho e não se furte desse caminho. Não vá pelo caminho simples, tá? Porque indo pelo caminho simples você vai se tornar uma pessoa simplória, né? Simples é diferente de simplório. Simplório é uma pessoa justamente que toma esse caminho, que tem essa simplicidade de pensamento, que pensa pequeno, que tem, né, como a gente diz aí, mente fraca, né? Então assim, não seja mente fraca, tá? Tem aquele mito do seu cérebro é um músculo, então exercite ele, mas de fato, eu acho que é bom você colocar ele pra trabalhar mesmo, né? Não, mas é difícil, eu não tenho tempo. Você pode reclamar, se debater, falar, não, é muito chato, eu não tenho tempo e tal. Cara, vai exigir um esforço de você, e é uma coisa tendencial, você não vai conseguir de primeira, de segunda, de terceira, né? Na 10ª vez pode ser que você também não consiga, mas é aquilo, você tem de tender a conseguir pensar de forma mais complexa, de conseguir entender, conseguir criticar as coisas. E como criador de conteúdo, eu acho que nós, criadores de conteúdo, temos que ter esse papel transparente também, né? Olha, eu tô me utilizando de IA, então sim, eu me utilizo de IA pra fazer minhas thumbnails, sim, eu me utilizo de IA pra poder aumentar a qualidade dos meus cortes, porque fica uma bosta. Então, acho que alguns criadores de conteúdo têm que começar a ser mais transparentes, né? E parar de consumir essas páginas que tem conteúdo somente de IA, né? Valorizar o conteúdo verdadeiramente humano. Eu vi pesquisas do além, de novo. Notícias do além. Mas tem que ver se o jingle das notícias do além.
de que as pessoas estão preferindo mais conteúdo de IRL, né, in real life, são pessoas gravando o seu cotidiano, as ruas, as cidades, por aí vai. Justamente pra ter essa sensação de que tá consumindo algo verdadeiramente humano, né? Algo que a IA não consegue copiar. E eu acho que pra amarrar tudo isso que eu falei, ter senso crítico, colocar a mãozinha na consciência na hora de fazer o uso de IA, tentar não optar pelo caminho mais simples, tentar reestruturar o nosso esquematismo humano, que é tão essencial pra absorção de conhecimento humano. Pra amarrar tudo isso num bolo só, é a leitura, né? Acho que, assim, vocês vão ver que tem uma constante nos meus vídeos que é falar de leitura também. Mas é isso, eu gostaria muito que as pessoas tivessem mais esse hábito de fazer exercício e de ler, cara. Isso, assim, seria fantástico. Então, assim, leia mais e se exercite mais também, tá? O exercício é um bônus, mas leia, cara, pra ter esse senso crítico, né? E é isso, tem a Bril, né? O Clóvis de Barros explicando o que é Bril é justamente isso, é você se deparar com um muro gigantesco de uma obra complexa e falar, não, eu vou tentar subir esse muro. E aí você tenta uma vez, escorrega e cai. E aí você fala, não, já eu volto aqui, você vai ver. E aí você consegue pular mais alto, e mais alto, e mais alto, até que você consegue saltar o muro. E é isso, é ter brilho, é ter insistência. É você falar, minha mente tá fechada, tá endurecida com lá ele, né? O perdão do lá ele aí, mas minha mente tá dura, não tá entrando nada. Então você vai ficar lá martelando até alguma coisa entrar na tua cabeça. E vai refletindo, vai criticando. E é isso, pessoal. Acho que tentei fazer um vídeo um pouco mais rapidinho, mais simples, uma reflexãozinha mais amena aí, né? Ficou bem mais ou menos esse vídeo. Uma reflexãozinha mais de boa, né? Não quis também ficar, nossa, o sistema tá um saco. Não é isso. Mas entendam, a IA é uma inevitabilidade. Ela tá aí, vai continuar aí, né? Quer você queira, quer não, quer eu queira, quer não, quer esse vídeo exista, quer não. Então a gente tem que saber como utilizar, né? Como lidar com ela e como tentar não ser simplório em relação a ela, né? Não vamos se deixar dominar por máquina, né, pessoal? Poxa vida, é tão triste, cara. Você vê a pessoa, tipo assim, abduzida. Caramba, cara, a Virgínia, velho. Nossa, mano, esse vídeo de IA, que engraçado. Assim, não se deixa levar, por favor. Sabe, não tenta ser o diferentão também. Tipo, eu não vejo o BBB. Não, mas tipo, não seja simplório. É isso, não seja simplório. Tenha senso crítico, né? Veja o meu vídeo que eu falei a respeito da crise de identidade nacional. Aquele vídeo é muito interessante pra justamente a gente tentar refletir um pouco sobre quem são as nossas inspirações brasileiras, né? Quem são as nossas inspirações na internet. E o que a gente quer ser de inspiração, né? Eu acho que esse vídeo, ele é permeado por isso, pela renovação de um ser humano que consegue ser inspirador, né? Ser humano que não vai se deixar levar por qualquer vidinho de IA, que vai ser crítico, que vai utilizar ela da forma mais correta possível. E ética possível, por favor. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like, compartilhar. Eu não pedi no começo, não me apresentei, que eu tô consumindo aí o Play que paga do Luigi, e essas são dicas importantes que eu espero que funcione. Se não, eu quero meu dinheiro de volta, Luigi. Não, brincadeira. O curso é muito bom, cara. Recomendo aí pra vocês. Mas é isso, deixem um like, compartilhem, comentem, divulguem aí pra todo mundo. Pô, pessoal, se inscreve aí, vai. Tem gente que tá se desinscrevendo, eu já falei, cara. Se desinscrever de canal pequeno é igual bater em mendigo. É verdade. Tipo, cara, não tem nada, você vai lá e bate nele. É que nem eu não tenho nada. Por que você vai se inscrever do meu canal, cara? Isso é muito ruim. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Fiquem bem e até.